A Andressa me mandou no Instagram a seguinte pergunta. Dage, aqui nessa pergunta ela colocou assim, eu preciso de ajuda, minha dívida é parcelamento de loja, eu fui parcelando e virou uma bola de neve. Então assim, ó, praticamente quando a pessoa me pergunta isso, vem uma frasezinha junta que diz assim, o meu caso é diferente porque a minha dívida é com loja, não é com banco. A pessoa tá falando que o caso dela é específico, né? Vamos lá, Andressa, que eu vou te ajudar. Andressa, a primeira pergunta que eu te faria, se nós estivéssemos face to face aqui, cara a cara, cara, sua única dívida é dívida de loja? Se eu entrar lá no Banco Central e for olhar lá no seu registrato, que é a ferramenta que existe para que tem o total das dívidas financeiras, só vai aparecer Marisa, Renner, C&A lá, né? E além daquelas dívidas, são dívidas de lojas locais que você tem na sua cidade também? Isso é uma das perguntas que eu ia te fazer. Segundo, quando uma pessoa que é um fornecedor, que a gente chama, um vendedor, né, um comerciante, te vende algo parcelado, ele está lidando ali também com o risco de que talvez você não pague. Eu costumo sempre dizer que você não é a sua dívida, que você não é esse retrato triste que está na tua frente desse monte de conta para pagar, e que você trabalha. E o fato de você trabalhar significa que você tem renda. Então você precisa, num primeiro momento, se acalmar e lembrar, eu não sou a minha dívida, isso que eu estou passando é um problema financeiro que eu vou resolver. Se as suas dívidas forem com lojistas da sua cidade, eu recomendo fortemente que você vá um a um e converse e exponha a situação com caráter de falar assim, olha, eu quero pagar, eu quero ajuda para pagar. Eu já estou assistindo umas lives, né? Se você fosse minha aluna, eu ia recomendar que você falasse que você é aluna de um método, que você tem alguém que está te ajudando e que você vai pagar, e que você não é pilantra, que você não é caloteiro, e que ele pode te ligar que você mora naquele endereço, que você reside ali naquele lugar e que você não está fugindo de honrar com seus compromissos. Então, dívida de loja local, eu sempre falo que o primeiro caminho é uma negociação amigável, é você procurar aquele fornecedor, aquela pessoa local ali e ter uma conversa franca, olho no olho, de preferência pessoalmente, se for possível, né? A gente passou aí num período que o presencial não estava sendo possível, mas agora já está sendo. Então, assim, primeira coisa, as dívidas de loja, tá? Aqueles crediários internos ou os cartões de crédito de loja já entram no grupo de dívida sem garantia, que você não tem aquela consequência pesada que é estar lidando com aquela pessoa que é da sua avenida ali, né? Tem muita gente de cidade pequena que me acompanha aqui e que fica com muita vergonha de estar devendo. Então, as dívidas de loja, as dívidas de cartão de crédito, elas entram num grupo onde é importante, antes de ir negociar, entender de fato qual é o valor que você deve. Então, por exemplo, na lojinha do carnê, você sabe que você comprou R$ 1.000 de roupa e parcelou em três de 330, por exemplo. Agora, na loja da Marisa, na Riachuelo, no cartão de crédito dessas lojas, em geral, você já tem tanto juro que você já não sabe qual é o valor real da sua dívida. Então, volta no segundo pilar que eu chamo de preparação, que é começar a entender daquele volume imenso que estão te cobrando, qual mesmo é o valor justo, o que você realmente comprou, quanto desse valor que você comprou você já pagou até aqui. É impossível, escuta o que eu tô falando, é impossível você negociar qualquer dívida sem essas informações. Porque quando você negocia as dívidas sem essas informações, você aceita absolutamente tudo que te enfia um goela abaixo. Se a Riachuelo fala que você tá devendo 5.000, você abaixa a cabeça e fala, tô mesmo, eu sou uma pilantra sem vergonha que tô devendo, vou parcelar em 50 vezes. Né, a perder de vista com juro. Então, em geral, o problema que eu vejo muito nas pessoas é que elas não passam por esse processo, nem de decisão e nem de preparação, elas querem ir direto para a negociação. E quando você vai direto para a negociação, você dá com a cara no poste, porque você aceita tudo que te falam, porque você, que é a dona da dívida, não sabe qual é o valor justo a se negociar. Então, os meus alunos do método Mais Dinheiro Zero Dívida só sentam para negociar com alguém depois de ter feito um profundo levantamento de qual é o valor alvo daquela negociação, por quanto eu vou buscar negociar e quanto eu posso pagar por mês. Ainda tem essa etapa, tá bom?